A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos mais um dia do nosso núcleo teológico. Vamos para mais uma aula de Cristologia. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém? Nas semanas anteriores, estávamos aí falando sobre Cristo, falando sobre morada de Cristo, nós como morada de Deus, amém? Foi uma bênção. Hoje nós vamos para a aula de qual é a função de Cristo na divindade. Tá? É claro, existem várias funções, podemos dizer assim, mas nós vamos separar algumas aqui para nosso aprendizado. Amém? Então, na criação. Então a gente vai ver aí, ó, função, se quiser anotar, por favor. A função na criação, na encarnação e no arrebatamento. Mais uma vez, os irmãos que estão anotando, a função de Cristo na criação, na encarnação e no arrependimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. No arrebatamento. O que eu falei? Arrependimento? No arrebatamento. Não tá. Dá uma ligadinha para a pastora. Alguém pode ligar para a pastora, emprestar para a Luísa, Cátia? Ela estava tentando falar com você. Sem problema. Já vai resolver já. Amém? Voltando, claquete, gravação, tomada 2, Cristologia. Então vamos lá, função de Cristo na criação, amém? Na encarnação e no arrebatamento. Desculpa aí que a minha voz está meio falha hoje, pode ser que os irmãos tenham entendido errado. Amém? Por causa da gripe, é a gripe. Você que está ouvindo também aí, ó, em vários lugares deste mundo, ó, dá um glória a Deus aí, ó. Gênesis 1, falando de criação. Já falamos um pouco sobre esse versículo, né? Gênesis 1:1. Quem pode ler bem alto aí com uma voz eloquente? No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, irmãos? Alguém lê para nós também? João, capítulo 1. Versículo 1 em diante. Quem pode ler para nós? João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Só até aí. Tem mais um outro aqui que a gente vai falar depois. Então, Gênesis 1, do 1 ao 3. Nós, como já estudamos isso também, aí nós podemos ver a divindade composta
e também as nossas vidas. Mas vamos ficar na divindade e falar da função de Cristo na criação. Então, no princípio criou Deus, esse Deus aqui, todo mundo lembra bem, né? Que é o Elohim, aqui é Deus Elohim, que é na pluralidade, mostrando Deus composto por 3 pessoas. E quais são as 3 pessoas da divindade? Mais forte, irmãos. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a gente lê aqui e a gente percebe que Deus é o Elohim, colocado aqui como Elohim, então você entende que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No hebraico aqui, Bereshit bara Elohim, tá? O bara também é um verbo hebraico que é criar do nada, tá? Criar do nada. Só isso, só Deus que pode fazer isso, irmãos. Criar do nada. Bara é só Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, bara é criar do nada. Não existia nada e do nada tudo ele fez. Ouvi um aleluia. Tem gente que se alegra, porque isso é milagre. Amém? Porque do nada tudo ele fez. Através do quê? Da palavra. Amém, irmãos? Interessante, até abrir uma aspas aqui que me veio à mente. Esses dias eu estava estudando, vendo um vídeo também falando sobre a criação. Já até vi alguns com os debates, né, de uns pastores e alguns ateus, né, que fala sobre a teoria da criação, do Big Bang e tudo mais. E eu estava vendo um até que falava que ele firmava que existiam moléculas, micromoléculas, que se ajuntaram com a vibração do som. Não existia nenhuma molécula, a gente sabe disso, porque bara é criado do nada. Mas mesmo que existissem essas moléculas, e elas se movimentaram através do som, ele já está afirmando que Deus que criou, porque a criação veio através do som. Haja o som. O som vindo através das suas ondas sonoras fez o nada virar tudo. Amém? Então, ele em partes estava certo, esse cientista. Ele estava certo, que foi através das ondas sonoras que tudo foi feito. Amém, irmãos? Tem outros cientistas que dizem que através de uma pequena partícula tudo se fez, através de uma pequena partícula, que eles nunca conseguiram entender que partícula é essa e nunca conseguiram recriar essa partícula. A ponto dos próprios cientistas, na grande maioria ateu, colocaram o nome dessa partícula de Deus. Ateus colocando partícula de Deus. Não sei bem a certo se quem deu o nome foi um ateu ou não, mas muitos creem assim. Então, através das ondas sonoras, tudo foi criado, realmente, irmãos. A única diferença é que não tinha micropartículas espalhadas no universo, não existia. Existia um vácuo, onde não tinha nada, a não ser Trevas. Não, antes até. Deus. Só Deus. Trevas veio depois, né? Então, antes, o que existia antes de Gênesis 1:1? Deus. Na sua essência, Deus. Amém? Então, mais uma vez, no princípio de todas as coisas, ou melhor, antes do princípio de todas as coisas, quem existia? Deus. E ele existia onde? Em si mesmo. Fala assim, em si mesmo. Porque não existia tipo terceiro céu, né? Muitos podem até falar assim, terceiro céu, segundo céu, na terra. Não, porque não tinha sido construído ainda. Amém? Não existia ainda. Isso passou a existir depois do bara. Amém? Quando Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através do bara, do nada, criaram tudo através do haja. Dá um glória a Deus, irmãos.
Você pode ver aí que o haja, na tradução, é haja com H ou sem H? Porque tem essas duas palavras, certo ou não? O professor de português aqui, os professores. Quando é H, ele indica que é um... irmãos. Perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, irmãos. O que diz João, irmãos? No princípio era o verbo. Se esse haja fosse sem o H, não teria ação de verbo. Não teria ação conjugal, não é isso? Então, quando você vê ali com H, haja com H, quer dizer que é um verbo. E quem é o verbo? Deus. Aleluia, é Cristo, Jesus. No princípio era o verbo. Olha, vamos ler isso de novo, irmãos, com esse entendimento. Olha lá. No princípio era o haja. Irmãos, vocês estão aqui comigo ou não? Eu tô com gripe, com o nariz entupido, com dor no corpo, tô querendo pular aqui, dá um glória, me ajuda aí, irmãos. No princípio era o haja. O haja estava com Deus. E o haja era Deus. Aleluia. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então não tinha como. Sem Cristo não tem como. Por isso que Jesus, em uma das epístolas, diz assim: sem mim nada podereis, porque Ele é o haja. Amém, irmãos? Porque Ele é o haja de Deus. Amém, irmãos? Então, qual a função de Cristo na criação? Olha que interessante, os três planejaram. Tem um versículo que agora me falha a memória, que diz que eles se reuniram para fizeram uma reunião para falar sobre a criação. E se antes não tinha nada a não ser, reuniu quem? Elohim, é a divindade composta, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se reúnem para criar todas as coisas através do nada. E aí, o Pai, na criação, ele tem o poder da fala. Jesus, ele tem o poder da criação, operação, e o Espírito Santo de trazer vida à criação. Amém? Então o Pai fala, Jesus cria e o Espírito Santo vivifica. Amém? Vamos lá de novo. O Pai fala, porque quando ele fala, o verbo entra em ação. Quando o verbo entra em ação, há a criação. Porém, a criação acaba tendo vida após a operação do Espírito Santo. Um exemplo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A reunião, lembra da reunião entre eles? Tá, vamos criar aqui céu, terra, luz, trevas, água, separação entre as águas, né? Ele vai criando tudo, mas isso tudo já veio nessa reunião. Mas na reunião do homem ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o que ele pega? Pega o quê? O pó da terra, que já pré-existia, porque ele já havia criado antes. Amém, irmãos? Então aí o verbo já é... Nossa, fugiu a chat. Mas depois eu trago para os irmãos. É isso mesmo, é o hebraico achat. Então o pó da terra vem do verbo achat. É isso mesmo, A-C-H-A-D mudo, achat. Então achat é o quê? Algo pré-existente, já existia. O pó já havia sido criado do nada, tá? A terra. E aí, através daquele pré-existente, Deus faz um quê? Um boneco. Fala, um boneco. Um boneco de barro. Então, o Pai fala, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Aí entra o verbo em ação. Cria o boneco.
Aí o que acontece, irmãos? Vamos ver o que acontece? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E fez o quê? O quê? O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ou seja, o Pai falou, Jesus através do verbo fez o boneco e o Espírito Santo foi soprado para trazer vida àquilo que não tinha vida. Amém? Isso aconteceu com você. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Fisicamente, na criação, ou melhor, na fecundação da sua vida, quando o espermatozoide perfurou o óvulo, entre milhares e milhares de espermatozoides, perfurou o óvulo. A ciência já gravou esse momento. Eu não sei se vocês já viram, eu já até falei com alguns, até mostrei esse vídeo. É interessantíssimo, porque quando o óvulo consegue, o espermatozoide perfura o óvulo, vem uma rajada de luz em volta do óvulo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nossa apóstola Bispa Beatriz está adentrando o recinto, a cumprimentar a nossa apóstola. A paz do Senhor para a nossa bispa, essa líder, que vai estar em reunião. Amém? Então, a ciência já até gravou isso. O que é isso, irmãos? O óvulo como o barro, o boneco. O espermatozoide como o espírito chegando. E quando o espírito entra no corpo, ou seja, o espermatozoide no óvulo, ele gera uma luz. Por quê? Haja luz. Aleluia. Por isso que ele fala, você é luz. Porque no seu nascimento houve um haja. Haja luz. Amém, irmãos? Todo mundo entende quando eu falo que você é luz? Porque luz mesmo quem é? Só que você faz parte do corpo. Amém, irmãos? Nós não temos luz própria. Mas como nós estamos no corpo de Cristo, nós temos a luz dele. Amém, irmãos? Você não pode falar assim, eu sou luz, sem estar em Jesus. Amém, irmãos? Porque é o corpo. Isso aqui é o quê? É o dedão, o membro, o polegar. Ele faz parte do meu corpo, do meu braço, da minha mão. Ele faz parte do corpo. Então, eu posso dizer que esse aqui é o dedão do... Pode falar Everton, Tom, Pastor Tom, o que você quiser. É o dedão do... Porque esse é meu esse aqui. Amém, irmãos? Então, eu posso dizer que esse aqui é do Tom, é o Tom. Mas se eu arrancar ele fora e não implantar ele de volta, ele é apenas um dedo. Você não vai ter firmeza na mão. Você não vai conseguir segurar. Sim, o corpo tem várias problemáticas aí que ocasionam com a falta de um dedo, de um membro, né? Mas aqui, ele estando no membro, ele faz parte do membro, ele pode ser chamado de tom, podemos dizer assim. É do tom, é o tom. Ele tem luz, é luz porque o corpo é luz. Mas se cortar ele já era, é só um dedo descartado. Como o dedo de alguém que perdeu há muitos anos atrás. Olha lá. Por exemplo, que nem o Nilo falou assim, se enxertaram um novo dedo nele, não o que foi pego ali, de repente aquele foi perdido. Mas não sei se existe essa tecnologia de um dedo de um outro corpo enxertado. Vamos tirar a questão do dedo. Mas um órgão, tem como transplantar um rim de uma pessoa para o outro? Sim. Mas se o rim era do João, fazia parte do João, mas vai transplantar no José. Depois do transplante, o órgão é de quem? Do José, não é mais do João. Você está entendendo onde eu quero chegar? O que eu quero chegar?
como diz a palavra, um dia você era zambuzeiro. Meu Deus. E um dia foi enxertado na oliveira. Glória a Deus. E a partir desse enxerto, você não é mais zambuzeiro, você é oliveira. Glória a Deus. Ah, irmãos, glória. Hã? Antes, vós era do mundo. Por isso que o mundo não os aborrecia. Diz isso lá em João 15. Agora, pois, que pertence a Cristo, por isso que o mundo vos aborrece e vos persegue. Aí o Senhor fala, mas tem de bom ânimo. Eles fazem isso porque me perseguiram primeiro. E eles te odeiam porque eles sabem que não pertence mais a Ele. Aleluia. Por quê? Porque agora você é enxertado, não é zambuzeiro, é oliveira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque um dia teve alguns membros desta oliveira que se perderam. E o corpo não pode ficar defeituoso. Entenderam ainda não, né? Você é o quê? O que você é espiritualmente? É a igreja. A igreja é o quê? É corpo de Cristo e nós somos o... O que o Senhor falou? Membro do corpo de Cristo. Então quer dizer que nós somos um membro do corpo de Cristo? Quer dizer que o corpo de Cristo estava defeituoso? Decapitado, vamos dizer assim? Só a cabeça andando por aí? Doideira, né? Porque quem é a cabeça do corpo? Cristo. Antes você era corpo? Não, você foi enxertado. E você enxerta alguma coisa, transplanta alguma coisa no corpo, porque aquele corpo está sem aquilo. Então será que o corpo de Cristo estava defeituoso? Corpo espiritual, irmãos. O que aconteceu quando teve um ser que teve por usurpação ser igual a Deus? Aconteceu com Lúcifer, Satanás. Ele foi? E o que ele fez com uma terça parte do céu? Então está faltando partes do corpo. Olha aí, irmãos. Não está no script isso aqui não, é fresquinho para vocês. Por isso que vós sois o corpo. Porque precisa completar esse coral lá em cima. Quem quer fazer parte desse coral maravilhoso? Então permaneça enxertado. Porque um dia você era zambuzeiro, hoje você é oliveira. Não é um ramo do zambuzeiro. Você faz parte do corpo da oliveira. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês já viram, tem aqui uns irmãos que eu creio que sim. Quem já viu um enxerto de uma planta? Já viram? Depois de um tempinho, você percebe ainda a cicatriz lá onde foi enxertado? Sim ou não? Sim. Aonde você foi enxertado, tem cicatrizes. Não é à toa que Jesus foi chicoteado o corpo inteiro. Cada corte era um corte na oliveira para enxertar o zambuzeiro. Ah, irmão, meu Deus do céu. Você já cortou uma árvore? Sai alguma coisa dela? Ela sangra, irmãos. Sai aquela seiva natural. Porém, aquela seiva natural, limpa, preciosa, quando você pega um ramo de um outro árvore, que ela é parecida, da mesma espécie, porque zambuzeira e oliveira, elas são da mesma família. Porém, uma dá o fruto perfeito, a outra não. Quando... Não, aí é diferente. É um pouquinho diferente. Mas, quando uma seiva encontra a outra, a seiva natural, limpa, ela purifica da outra. E aquilo que estava para morrer, acaba tendo vida através da seiva da outra que foi machucada.
Sim. O que precisa fazer? Tem 3 tipos de enxerto, a gente já até estudou isso, mas vamos falar só desse. Fez o corte, pega esse ramo, coloca no mesmo corte da mesma maneira. Você não pode fazer um corte na horizontal, na árvore, e pegar um corte cilíndrico no ramo, no galho, e querer colocar, que não encaixa. Você tem que encaixá-la direitinho. Se o corte, você tem ali uma espessura de 2 milímetros, o do ramo tem que ter 1,5, para ele encaixar perfeitamente. Após encaixado, ele é envolvido por um tecido, uma manta, seja ela qual for, para que não venha insetos, não venha parasita, para que não venha trazer doença para aquela parte que foi enxertada. Revestimento espiritual. É o revestimento da armadura, de oração, de estudo. Uma blindagem. É uma blindagem, isso mesmo. Olha isso, irmãos. A gente poderia aqui ficar horas e horas. Eu nem sei como a gente começou a entrar nisso, mas Deus está falando conosco aqui, amém, irmãos? Então você é um enxerto perfeito do Senhor. Glória a Deus. Mas infelizmente às vezes a gente deixa uns parasitas passar ainda, né? Então a gente precisa ainda dessa proteção da seiva. Isso. Para tirar os parasitas, perdão, arrependimento, oração, intercessão, estudo da palavra, praticar a palavra. Amém, irmãos? E diariamente o Senhor nos coloca em situações para que a gente venha pôr em prática aquilo que a gente aprende dele. Então é importante. Então se o Senhor colocou situações para que você possa pratica a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fala tanto da gente, a gente fala muito mais dos outros e esquece de falar de quem realmente é necessário falar. Então, irmãos, a gente precisa falar pouco da gente, contar o nosso testemunho breve, falar nada dos outros e muito de Cristo. Amém? Essa é uma das proteções para que o ramo não fique inflamado com algum parasita. Amém, irmãos? Então fala comigo assim, ó. Fala assim, eu devo falar pouco de mim, nada do outro e muito de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Abra em Colossenses, ainda nesse tópico de Jesus como Logos, o Verbo, o Criador. Colossenses capítulo 1. Alguém pode ler bem alto, por favor, aí, Colossenses 1, do 15 ao 18. Qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito criado por ele e para ele. Glória a Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então falando aí de Jesus como Criador. Então ele é a imagem do Deus invisível, que a gente falou, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por e para. Então é tudo para ele, tudo criado para ele. Por isso que a palavra diz que por ele, para ele, são
todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, por que dele? Porque veio dele, através dele, por ele foi feito, e para ele são todas as coisas. Amém? Foi feito por ele, através dele e para ele. Amém? Então você foi feito por ele, através dele e para ele. Você não deu glória a Deus, você não pertence a ele. Eu vou falar de novo para ver se aceita Jesus. Hein? Você foi feito por ele. Você foi feito através dele. E você foi feito para uso exclusivo dele. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é para ele. Vou abrir uma aspas aqui rapidinho. A gente tem falado muito esses dias, a gente até na aula passada, anterior, e outras aulas, de primogênito e unigênito, né? Aqui, eu vou abrir aqui para que você venha aprender um pouquinho de apologética. Você sabe o que é apologética? Alguém sabe? Apologética é defesa da fé. Tem até um estudo na faculdade mesmo de teologia, que é apologética. Estudo sobre a defesa da fé. Você nunca parou para pensar nisso, como eu também nunca parei para pensar, mas alguém pode vir te interrogar. Por exemplo, aqui fala 2 vezes da questão do primogênito, sim ou não? Fala no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, primogênito de toda a criação. Algum herege pode chegar para você e falar assim, ele é o princípio de toda a criação, então ele é o primogênito, então quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. Sim ou não? Se alguém falar para você ele foi o primeiro a ser criado, então quer dizer que ele não existia antes, ele foi criado. E se ele foi criado, ele não é Deus. Como você sai dessa? Veio invisível. Antes de existir o mundo já existia. Mas aqui está falando, ele é o princípio da criação, ele é o primeiro a ser criado, ele é o primogênito da criação. Primogênito é o que, irmãos? Aí. Mas aqui diz o princípio primeiro, primogênito da criação. Quando ele se encarnou, já existiram vários outros, milhares e milhares, milhões de seres humanos antes. Para um ateu é isso. E aí? Aí que ele é unigênito. Não, mas a Bíblia está falando que ele é primogênito. Primogênito? Aqui, nós não lemos. É o mais Então, se for nisso, então a Bíblia está errada. E Jesus já estava no seio de Deus. Já existia no seio de Deus. Então ele não seria o primogênito. Não precisava colocar, ele sempre existiu. Mas por que primogênito? Da criação. O primeiro a ser criado. Por quê? Eu estou sendo o acusador agora. Como se fosse um herege, um ateu falando para você. Se ele é o princípio da criação, primogênito da criação, ele foi criado primeiro. Se ele foi criado primeiro, ele foi criado. Se ele foi criado, ele não é Deus, ele é criatura. Adão não é uma referência de Jesus? Se Adão é uma tipologia de Jesus? Sim. Adão foi criado. Mas se ele fala que é antes de Adão, porque se ele é o primeiro da criação, o primeiro ser humano foi Adão, então ele foi criado antes de Adão. Ele foi o criador. Mas aqui está falando que ele é o primogênito da criação. Mas ele só se torna primogênito quando ele... Quando tem mais um depois dele. Não, somos nós. Depois ele somos nós. Não é legal isso, a gente parar para pensar? Ele é o pai da criação. Mas se ele é o pai, ele não é primogênito, porque primogênito é o irmão mais velho. Aí não é pai, é filho. Ele só passa a ser primogênito depois
Mas ó, lembra que eu estou aqui como se fosse um que não conhecesse e estou debatendo contra. É apologética, você tem que defender sua fé. Mas o cara chega aqui e fala, ó. Aí depois fala lá, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele foi o primeiro a morrer. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos, aí. Certeza? Absoluta. Quem que ressuscitou dos mortos? Jesus não ressuscitou ninguém antes de morrer. Eliseu nunca ressuscitou ninguém antes de... Não, mas o Eliseu não. Elias nunca morreu. Eliseu. Ah, tá, Eliseu. Aí eu... Eliseu morto, após a morte de Eliseu, ele ressuscitou um só com os ossos dele. Não, mas... Então, aí que tá, né? Se eu tiver fé como o de Eliseu, eu também sou capaz. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Você fala que o Jesus foi primeiro ressuscitado e ele não foi, segundo a Bíblia. E aí? Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Eliseu ressuscitou o filho lá da mulher que hospedou ele. Ah, é, José, os ossos de José também ressuscitou, não foi? Os ossos de Eliseu. Eliseu, de Eliseu. E aí? Mas vamos voltar lá, primogênito da criação. Mas eu vou fechar para não passar muito tempo, irmãos. Olha como é importante a gente conhecer as escrituras, a etimologia da palavra, o que a palavra realmente quer dizer no original. Porque, por exemplo, o que é isso aqui? É o quê? Uma manga da camisa. Da Áurea, o que é aquilo? É uma manga, só que essa aqui é uma manga, aquela é uma manga. E se eu ir no pé de mangueira, eu como o quê? Uma manga. Então tem manga comprida, manga curta, manga fruta. O que mais que pode ser utilizado como manga aí? Tem mais alguma referência que não me vem à memória agora? Manga de cano. Tem manga de cano também? Oi? A fruta. O que eu quero dizer com isso? Que tem uma palavra que ela pode ser utilizada para outros contextos. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Primogênito, claro que quer dizer o primeiro. Tá certo isso? Fala que, por exemplo, Jesus, como a gente leu em João, ele era o unigênito. E após a gente aceitar a Cristo, ele passa a ser primogênito. Por quê? Ele comprou, ele pagou o preço e nós somos após ele, ok. Ele é primogênito dentre todos os filhos de Deus. Nesse contexto de ser o primeiro filho, ok? Mas primogênito também tem um significado. Depois eu vou trazer, me cobrem isso do original hebraico, porque ó, o Espírito Santo conduziu para outro caminho aqui, amém? Também quer dizer o principal. Exemplo, se não me falha a memória, acho que é em Salmo 89, lá vem falando sobre a vida, a história de Davi. E fala que Davi era o primogênito dos reis. Davi foi o primeiro rei? De Israel ele foi primeiro, segundo, terceiro? Segundo, já não é primogênito dos reis. Antes de Saul, existiam outros reis no mundo? No mundo sim. Em Israel não. Não, tá certo. No mundo sim. Então, Davi era primogênito dos reis? Tem uma palavra que traz uma referência para Jacó com o nome de Israel e fala: Israel, o meu primogênito. Israel, Jacó, nasceu primeiro que Esaú? Então ele não era primogênito, mesmo porque quem nasceu primeiro foi Esaú e depois a mãe com Jacó dá um jeitinho para Jacó tomar a primogenitura. A bênção, não a primogenitura, mas a bênção do primogênito. Então ele não era, mas a Bíblia coloca lá, Israel, o primogênito. O que isso quer dizer? É o principal. Davi, o principal dentre os reis. Então aqui também,
se houver um debate, você fala aí também pela raiz da palavra, também quer dizer que Jesus é o principal dentre a criação, não sendo criado, mas ele é o principal da criação. Por quê? Porque por dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso que vem, ó, agora vamos colocar como principal e vamos ler. Olha aqui, ó. Versículo 15 de Colossenses 1. Vamos ler um pouquinho antes, tá? Do 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele, Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem invisível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o principal de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, potestades, dominações, ou seja, ele é o principal da criação, porque sem ele nada poderia ser feito. Amém? Então aqui, o primogênito quer dizer o quê? O principal dentre as criações, da criação. Por quê? Foi por ele, para ele, por ele. Como que é? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E depois a gente continua no 17, ó. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito principal dos mortos. Porque um dia ele veio, encarnou, ele caminhou e morreu. Dentre todos da humanidade que passaram e experimentaram a morte, ele é o principal que morreu. Porque através da morte dele trouxe vida. Glória a Deus. Amém? Para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Só até aí. Então você já percebe e deu a entender essa questão do ser o principal. Deu para entender isso, irmãos? Então ele não é o primogênito da criação porque foi criado primeiro. Ele é o principal dentre a criação. Porque o Pai fala e quem cria é o Filho. E o Espírito Santo traz vida naquilo que o próprio Jesus criou. Amém? Então sem ele era impossível acontecer algo. Porque ele está no meio. Jesus é o meio. O Pai está numa ponta, ele fala. Se o Pai fala e o Espírito Santo traz vida, ia acontecer alguma coisa? Não, porque tinha que ter o haja no meio. A criação ali. Claro, todos têm linha de igualdade, tá, irmãos? Se o Pai não fala, também o Filho não constrói. E se o Pai faz, o Filho cria e o Espírito Santo não traz vida, também não acontece nada. É uma linha de igualdade. Porém, dentre eles, Jesus foi escolhido para ser o principal. Por quê? Além do plano espiritual, ele atua também no plano terrestre, como o Pai e o Espírito, porém ele veio como um homem, 100% homem. Então ele acabou tendo uma função aí acima dos demais, das pessoas da divindade, porque ele foi escolhido para ser o principal. Amém, irmãos? Principal da criação. Ele não é o principal dentre as pessoas da divindade. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Porque senão também falasse, Jesus é o principal da divindade. Não, não é isso. Ele é o principal dentre a criação. Porém, na divindade eles têm linha de igualdade. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Isso não estava no script, mas acho que ficou claro. Jesus, ele foi criado, ele é Deus, ele veio para a terra para poder ganhar as pessoas, tirar das trevas e levar para a luz. Sim, como veio comprar, né? De Jesus.
ganhar as almas, ganhar o povo, tirar o povo das trevas e levar para a luz. É o trabalho dos evangélicos. São os trabalhos de todas as igrejas. Ele deixou isso, esse legado. Sim. E é assim até hoje, de ganhar almas. Isso. Para poder levar até a luz. Isso vai entrar agora no segundo tópico, que é a função de Cristo na encarnação. Amém? Que é o segundo tópico nosso. Só uma dúvida. A queda de Satanás foi depois de toda a criação ou antes da criação do homem? A queda dele ou a criação dos seres espirituais? Assim, na queda, queira ou não, depois que o homem já foi criado, depois foi A criação dos seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins, o céu, reino de Deus, foi criado antes de Gênesis 1. O espiritual foi. o espiritual Já existia, o plano espiritual já existia. A primeira criação foi do céu dos céus, vamos dizer assim, o reino de Deus. Eu falo assim, agora é reino de Deus, é separado, mas antes era uma coisa só. A terra, os planetas, tudo fazia parte do reino de Deus. O planeta Terra deixou de ser reino de Deus através do pecado. Mas vamos entrar nessa princípio que você falou. Primeiro, o reino de Deus foi criado ser espirituais. O reino espiritual foi criado primeiro. A queda de Lúcifer veio depois da criação do plano físico. Por quê? O Senhor expulsou ele para onde? Segundo céu. Então quer dizer que já existiam os planetas, estrelas, já existia o segundo céu. E se já existia o segundo céu, ele já tinha feito a divisão, lembra? Separação de águas das águas, firmamentos, lembra? Gênesis 1 em diante. Então quando ele é derrubado, então quer dizer que ele sai do terceiro céu, vem para o segundo, que é o atmosférico, e o primeiro é o nosso céu, que é o atmosférico, não, o segundo é o universo, e o primeiro que é o que a gente consegue enxergar, onde tem as nuvens, aves, os aviões sobrevoam, tá? Satanás ele só está na terra porque nós demos a Ele passagem só para entrou porque, através do pecado de Adão e Eva, e depois do pecado da humanidade, ele teve legalidade de entrar, porque foi dado para ele a terra. Por isso que ele chega para Jesus e fala, ó, tudo isso aqui é meu, porque um dia me deram. E Deus jogou ele para o segundo céu. Os demônios e os anjos caídos, os demônios no geral, anjos caídos, a morada deles é no universo. Amém? Acima da terra. Então, Lua, Sol, Júpiter, Saturno, essas regiões. Por isso que até hoje tem gente que acredita em ET, porque ele deve ter aparecido como ET, falando que veio do céu e é do céu, e ele pode se transfigurar em quem ele quiser. Amém, moço? Mas é aquilo que você falou referente que como nós somos enxertados. Então, assim, no mundo espiritual, algo faltava e a gente... É como se faltasse. Isso, mas assim, foi... então, antes da queda, vamos supor... Tudo perfeito. Não, tudo perfeito, mas se pensarmos dessa forma que você falou, que se a gente fomos enxertados, então não teria necessidade da nossa existência. Se antes tudo era perfeito. Não necessariamente, porque nós fomos criados também para ser eternos. Então nós fomos criados para viver no reino de Deus. Quer ver um exemplo? Quem aqui já perdeu um ente querido? Todo mundo, né? Você sofreu ou ficou feliz? Sofrido. Na maioria das vezes, quando morre alguém de uma pessoa que você nem conhece, você sofre. Mas alguém está sofrendo. Eu quero dizer com isso. Pastor, Só para fechar aqui, peraí. Senão o homem foi feito para morrer? Então vamos colocar assim, que lá no princípio, Adão e Eva, não foi colocado no DNA humano a morte. Então por isso que hoje a gente não consegue lidar com a morte. A gente consegue lidar com várias coisas. Mas com a morte, se chegar aqui
Tá repreendido no nome de Jesus. Para ter a notícia de um ente querido que morreu. Nossa, a gente vai ficar desesperado, vai chorar, lamentar, a gente vai entrar em luto, a gente não vai conseguir fazer nada, vai dar como se fosse... Tem gente que fica doente, que nem, enfim, tem várias outras coisas que não era do DNA. O que eu quero dizer com isso? Cada um tinha a sua função, estava ali para povoar a criação no reino de Deus mesmo. Então cada um na sua função, entendeu? E nós na terra. Porém, chegou um período que essa divisão foi quebrada. Então, quando foi quebrado através do pecado, algo precisou ser feito neste plano para mudar tudo e voltar ao plano inicial. Então, mas não era por causa de Satanás, mas sim por causa do plano que o homem mesmo, ele quebrou o princípio. Quebrou o princípio. Então assim, o que... Era para todo mundo fazer parte do mesmo coral, vamos colocar assim, de uma forma genérica para a gente entender, né? Porque todos nós fomos criados para louvor e glória de Deus. A função do ser humano é adorar a Deus. O princípio é adoração, é para Ele. Amém, irmãos? Os anjos, arcanjos, serafins, querubins foram criados para louvor e adoração do Senhor, cada um na sua função. Porém, alguns também, através do pecado, perderam essa autoridade, podemos dizer assim, né? E aí a Terra, vamos colocar até o universo, se perdeu do reino de Deus. Mas um dia o plano volta ao original. Amém? Tudo voltará a ser reino de Deus. Por isso que fala lá em Apocalipse, novos céus, nova terra, porque os céus e a terra já se passaram, o antigo já se foi. Não haverá mais choro, ranger de dentes, não haverá lágrimas. Porque a lágrima vem do quê? Da dor, da perda. Lá você não vai ter perda, vai ter ganho. Amém, irmãos? Então tudo voltará ao plano inicial. Amém? Deu para entender isso? Ficou alguma dúvida? Pode falar. Amém? Então tudo isso, a gente ficou aí 1 hora para falar um pouco sobre a função de Cristo na criação. Olha que bênção. Amém, irmãos? Tinha uma outra coisa que eu ia falar aqui que eu já ia passar. Vê aqui, já ia vir para o segundo tópico, mas a gente tem poucos minutos, então vale a pena citar isso que eu anotei. Uma curiosidade interessante na parte da linguagem, tá? Ainda em Colossenses, capítulo 1, nesse texto que nós lemos aí do 15 até o 18 na primeira leitura. Até o 17? Até o 17. 18, né? 18, isso mesmo. É isso? Isso. Tá. Ok. Mas enfim, mas vamos voltar lá. Eu quero achar aqui. Onde está escrito que é por meio. Acho que é por meio dele. É o 20? Não é 16? Veio 20? Foi 20? Não é o 20. É o 20. Pelo meio, reconciliado. Tá. Bom, vamos ver antes aqui. Então, algo interessante aqui. Mas eu creio que aqui, ó, só... Alguém tem uma língua, acho que o Malco tem uma diferente aí. Lê o 16 para mim, só para eu ver se está aqui. Pois nele foram criadas todas Isso. as coisas nos céus e na O seu qual que é? É King James? Tá. Tá escrito o quê? Pois nele Pois- foram criadas. Pois nele. O meu, no final do 16, está assim. Tudo foi criado por meio dele. E para É isso. É o 16? É o 16. Segundo Tá. Qual que é a linguagem do seu? o meu é... Lê para mim, lê. 16, irmãos. Acompanham aí. Lê todo, pastor? Deu 16 inteiro.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado Por meio dele. por meio dele. Ah, é isso. No meu tá, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante, irmãos. Foi criado por meio dele. Parece que não muda nada, né? A minha Almeida. Almeida? Mas deve ser... Você me tem, né? Que é porque dele. tem várias versões. É a sociedade bíblica. Por que eu quero enfatizar isso? Essa parte ali, ó, por meio dele, esse por meio, a original, que o Novo Testamento foi escrito em que língua mesmo, irmãos? Novo Testamento foi em quê? Ô, irmãos, estão com vergonha de falar? Foi grego, irmãos. Novo Testamento, na sua maioria, foi escrito em... Fala assim, em grego. Fala de novo para você gravar, em grego. Mais forte, em grego. E o Velho Testamento? Hebraico, a maioria em hebraico. Alguns fragmentos em aramaico. Então, no grego, irmãos, esse por meio, a palavra é dia. É dia. Escreve dia. Tá? Dia. E parece que não muda muita coisa, mas é interessante, tá? Essa palavra, esse dia, ele traz a origem da palavra diâmetro. Ele também é a origem da palavra diagonal. Amém? Então vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma circunferência nesse copo, certo? Então a linha que traça por ele é chamada de raio. Sim, é o raio quando você pega do meio e traz para as laterais, certo? Quando você pega no total, aqui, ó, dessa circunferência, você tem um diâmetro, certo? Não é um quadrado isso aqui, mas vamos supor que fosse um quadrado. É um retângulo, mas serve também. A linha que corta de um lado para o outro é chamado de diagonal. Ok? Então vem dessa mesma raiz. Esse aqui, quem tira da palavra por meio, dia, ela deu origem a diagonal, diâmetro, tá? E o que eu quero dizer? Essa linha que corta uma circunferência, um quadrado, enfim, ela tem a origem nessa palavra, que é o dia, que significa através de, tá? Então, aqui na onde nós lemos a palavra no versículo 16, que diz assim, ó, sejam potestades, tudo foi criado por ele, ou por meio dele, na profundidade. O que quer dizer? Aqui, vamos ler da maneira que a gente leu agora, entendeu agora. Tudo foi criado através dele. Então a criação precisou atravessar, foi através dele. Amém? Então tudo foi feito através de Jesus. Não somente por meio ou dele, mas foi através dele. Amém? Amém, irmãos? Muda pouca coisa? Muda, mas é muito profundo isso. É através dele. Então, através de Jesus, você foi criado. Através de Jesus, tudo foi criado. Através de Jesus, do nada, passou a ter tudo. Amém? E através de aquilo que já existia, passou a existir outras coisas. Amém, irmãos? Tudo através de Jesus. Amém, irmãos? Até o mal para o dia do mal. Oi? Até o mal para o dia do mal. As coisas ruins, vamos dizer assim,
vieram através da consequência do erro do homem, né? Então, a malignidade, coisas ruins, foi, vamos colocar assim, entre aspas, o filho do pecado. Que através do erro, do pecado do homem, começou a surgir várias outras coisas, tá? A terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Plantas que não tinham espinho começaram a ter espinho. Animais não comiam carne, começou um comer o outro, né? Não existia isso. Amém? Não existia maldade. Por exemplo, se uma criança se perder na savana africana e encontrar um leão lá, um bando de hiena, o que vai acontecer com essa criança? Vai morrer, vai virar comida. Petisco, né? Vai virar comida. No reino de Deus, não. A criança podia ter um leão como pet. Pensou, irmãos? Um bebezinho desse tamanhozinho, deitado no colo de um leão de 250 quilos. Mas o reino de Deus é assim. Você já imaginou, você que é pai, ou você que tem alguma criança na família, e tá caminhando no quintal e pegar no rabo da cobra, começar a brincar com a cobra, enrolar ela no pescoço, fazer de colar? No reino de Deus era assim. Mas por causa do erro, do pecado, a maldição entrou tanto na humanidade como na terra. Porque a terra pertencia ao homem. Através do erro do homem, ela se tornou maldita. Foi através de Satanás, né? Através do homem, né? Na verdade. Foi o Satanás que... O homem que não obedeceu. Porque assim, ó, quando o homem erra, Deus dá a sentença para a cobra, para a serpente. A partir de hoje você vai rastejar. Segundo alguns historiadores, dizem até que a cobra tinha pernas, asas, enfim. Por isso que tem até aqueles símbolos de dragões. Mas enfim, não entra nessa questão. Vai falar, a partir de hoje você vai rastejar sobre o seu ventre. E do pó você vai se alimentar. Mulher, a partir de hoje, aumentará as suas dores no parto. Homem, do suor do seu rosto você comerá. E ainda para a mulher fala, aumentarão dores no parto e o seu marido dominará. Antes, homem e mulher na mesma linha. Eles falam, a partir de hoje ele vai te dominar. E aí fala para o homem, ao invés de trazer uma maldição, ele fala, por causa de vós, maldita será a terra. Então, por causa de vós, por causa do pecado, entrou a maldição na terra. Não porque o diabo que lançou a maldição, Deus lançou, não. O pecado atraiu a maldição e através daquela semente começou a brotar coisas ruins. E aí é lógico, como Satanás e seus anjos se alimentam do pecado, claro que ele foi aumentando e piorando. Quem traz toda essa semente de maldição é o homem. Porém, quem traz o crescimento para ela são os demônios e tudo mais, enfim. Amém, irmãos? O pastor fazer uma pergunta. Sim. Se Adão e Eva, Adão foi feito do pó, a Eva da costela, já foi feita até brincadeira sobre isso. Se não tivesse pecado, não tivesse acontecido nada ali, como é que seria a multiplicação? Do mesmo jeito que hoje. Não sei, mas eles tinham essa inocência. Dava pelado e não sabia. Não, mas como que os animais se multiplicavam? Através do ato sexual. Sim, mas aí já... E Adão e Eva a mesma coisa. A questão de eles estavam nus e não tinham vergonha, começa por aí. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles usaram essa desculpa para falar com Deus. A gente viu que estávamos nus e nos escondemos. Mas isso não quer dizer nada sobre a criação, porque eles viam os animais fazendo e Deus colocou o quê? Depois fala na palavra. Sim, macho e fêmea. Já mostra ali o quê? A sexualidade. A atração do marido será para a esposa, da esposa para o marido. É algo natural. Algo que já está no DNA humano, desde a criação. A atração de um para o outro. Ele olhava ela nu
nua e vice-versa, eles se atraíam. Não havia Né? maldade. Não havia maldade. Como hoje, quem é casado aqui? Quem é casado aí, levanta a mão. Quando você vê seu parceiro ou parceira nu, você tem maldade nisso? Você sente o quê? Atração. É natural. Amém? Naquela época não tinha maldade. Então eles como que ia ter a multiplicação? Do sexo. Do mesmo jeito como é hoje. Só que ia ser lá mais puro, mais bonito, mais santo. Como é para o casal. Amém, irmãos? É bem mais romântico, porque estava no jardim do Éden. Olha aí. No lugar, no paraíso. Pensou, irmãos? Fala, ó, tive um momento especial com meu cônjuge no paraíso. É outro nível, você não tinha preocupação. A preocupação deles lá era dar nome para os bichos. E eles perderam essa preocupação, por isso que tinha um monte de bicho que não tem nem nome, mais. Porque o foco foi outro, irmão. Amém, irmãos? Deixa isso aí que os filhos dão nome depois, quem tem mais coisa para fazer. Deixa eu cumprir aqui. Deixa eu cumprir com a ordem de crescer e multiplicar e encher a terra. Ele se preocupou com isso, irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Pra gente encerrar aqui, ó, deu para ver que a Sheilinha, a diaconisa Sheila Dias, tem uma Sheila aqui, e tem uma Adriana aqui, e a Adriana ali. Tem a mesma Adriana. Ai, que benção. A Adriana é a aluna exemplar. Ela vê ao vivo e pelo Facebook. Glória a Deus. É bom que já grava 2 vezes, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Amém?